Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é sobre símbolos místicos. Vou começar aqui pela cruz, que é um símbolo do cristianismo, né? E é o símbolo mais conhecido no Ocidente. Então vamos começar por ele. E este símbolo merece um capítulo todo especial. E em outros vídeos falaremos sobre outros símbolos, né? Também símbolos místicos e símbolos de outras culturas, né? Inclusive orientais. Mas vamos ao tema de hoje. A cruz como símbolo místico. A cruz é um símbolo poderoso e pode ser usada para o bem e para o mal, por incrível que pareça. Origens na antiguidade. A cruz não era originalmente um símbolo cristão. Originalmente, nos tempos antigos, nem existia o cristianismo, mas a cruz já existia como símbolo místico e também como um objeto de tortura e de morte. Antes de ser associada ao cristianismo, a cruz também era usada por diversas culturas antigas, como egípcios, sumérios e hindus, como um símbolo de proteção, vida, equilíbrio e divindade. São os dois polos dos símbolos místicos. Ou seja, todo símbolo místico tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. A cruz, instrumento de tortura e de morte. Das três formas mais brutais de executar alguém na antiguidade, a crucificação era considerada a pior. As cruzes costumavam ter diferentes formas e significados em cada cultura, como mostra essa imagem. Depois vinham a morte na fogueira e a decapitação. A fogueira causava dor extrema, mas que durava alguns minutos. Mas a crucificação também causava dor extrema, mas o executado poderia sofrer por dias, por isso era mais temida. Ora, na fogueira, né, pelo fogo, ou na decapitação, né, apesar de serem mortes muito cruéis, né, em que o supliciado sofria muito, mas comparada com a crucificação, o suplício, né, era mais curto, né, demorava pouco tempo para que a pessoa na fogueira morresse, e pouco tempo relativamente, e pouco tempo para morrer na decapitação, né, sendo que na cruz o supliciado sofria por muito mais tempo. Já a morte por decapitação, se bem executada, causava a morte praticamente imediata pela falta de sangue no cérebro. O problema maior era o terror psicológico, que aliás acompanha toda forma de execução. Devido ao medo, muitos desmaiavam antes do golpe final. Né? Aquela tensão, o terror, a expectativa, muitas vezes as pessoas não resistiam, né? Desmaiavam ou mesmo tinham ataques cardíacos, né? Pois o medo causa esse tipo de reação no organismo. O condenado também poderia, se tivesse alguma influência, conseguir algum tipo de narcótico que o ajudaria a enfrentar o suplício. Muitas vezes, né, o sentenciado, né, se ele tivesse alguma influência, ele poderia ser dopado, né, para que conseguisse suportar, né, melhor a dor, né, e o temor da morte. Dizem, isso não tem registro realmente histórico, mas dizem que, no caso, quando o soldado ofereceu
vinagre ou fel a Jesus Cristo, né, na ponta da lança, na verdade, era uma esponja espetada na ponta da lança, aquilo seria, na verdade, algum tipo de narcótico. Né? Isso dizem alguns documentos antigos, afirmam isso. A cruz do Império Romano. A cruz como instrumento de tortura e execução era amplamente usada na Antiguidade, sendo adotada no Império Romano. É esta cruz aqui. Era uma forma cruel de punição que causava um sofrimento extremo. Esta punição era utilizada para a punição dos piores criminosos e por lei não podia ser aplicada para punir cidadãos romanos. Ou seja, era uma forma tão cruel e desonrosa, né, de executar algum criminoso ou inimigo do Estado, que ela não era aplicada, por lei, ela não era aplicada ao cidadão romano. Né? Só aos escravos e aos cidadãos das terras, né, e países ocupados pelo Império Romano. A cruz associada à crucificação de Jesus Cristo se originou deste contexto. A cruz cristã. A cruz ganhou sua conotação cristã após a crucificação de Jesus Cristo. A ressurreição subsequente de Jesus transformou a cruz de um símbolo de tortura, mas também em um símbolo de redenção e esperança. A cruz se tornou central para a fé cristã, representando o sacrifício de Cristo pelos pecados da humanidade e a promessa de salvação. Temos ainda a cruz de Caravaca ou a cruz missionária, que é esta. Na verdade, a cruz de 4 braços é a primeira cruz cristã que se tem notícia, a verdadeira cruz de Cristo. A diferença, a cruz de Cristo das demais, ou das outras duas, na hora da sua crucificação, é a placa Henri, que desenhada é o segundo braço. Ou seja, havia o braço e aquela plaquinha que havia em cima, escrito Henri, seria o segundo braço da cruz. A crucificação era um ritual de punição, de sofrimento comum para a época, como o apedrejamento, o empalamento, a amputação e outras formas de punir, torturar e matar. A imagem de Jesus era mais do que mal vista, na realidade era um instrumento, uma ferramenta para a arma de tortura. Ou seja, Jesus foi crucificado, né, com a pior forma de tortura e uma forma de tortura e morte dedicada aos piores criminosos, aos assassinos. Né? Isso tinha como objetivo manchar a sua imagem, né, não permitindo que ela se propagasse, ok? Não permitindo que ele fosse tornado um mártir. Né? Esse foi o objetivo desse tipo de execução no caso de Jesus. Logo após a morte de Cristo, seus apóstolos Pedro e Paulo começaram a evangelizar. Devido à perseguição que os romanos exerciam sobre todo e qualquer cristão, não era possível nas reuniões desenhar na parede a cruz, e os apóstolos evangelistas desenhavam na areia, no chão, chutavam a areia caso chegasse algum soldado romano no local, e invocavam a presença do Espírito Santo. Ou seja, como a religião cristã, o cristianismo era proibido, né, eles não tinham uma imagem da cruz, eles não faziam imagem da cruz na parede. Pois se chegasse algum soldado romano, poderia prendê-los, né, e as consequências nós sabemos quais seriam. Então, eles desenhavam o símbolo na areia, e quando viam que algum soldado romano se aproximava, eles chutavam e apagavam o símbolo. Assim não fazendo provas contra eles mesmos.
O desenho tinha a diferenciar a cruz de Cristo das outras, e a única diferença foi a placa escrita em RI, a abreviatura da frase em latim, Jesus Nazarenus Rex Iudaorum, cuja tradução é Jesus Cristo ou de Nazaré, Rei dos Judeus. Ou seja, os apóstolos, para diferenciar a cruz, né, que era a cruz dos criminosos, da cruz de Cristo, desenhavam ela com 4 braços, com 2 braços, que seria o braço da crucificação e o braço que seria a placa em cima, escrita em RI. Desde o uso da cruz, aos poucos, o cristianismo foi sendo aceito e os vários ritos, locais e brasões foram adaptados. Este símbolo que a maioria da humanidade respeita. Ou seja, depois que a cruz foi modificada para 2 braços, ela deixou de ser um símbolo dos criminosos e se tornou um símbolo da fé cristã. A cruz latina e a cruz grega, que é esta. Na tradição cristã, 2 tipos principais de cruzes emergiram. A cruz latina, com uma haste vertical mais longa, e a cruz grega, com braços iguais. A cruz latina é a mais comumente associada ao cristianismo ocidental, enquanto a cruz grega é frequentemente usada nas tradições orientais. Ou seja, a cruz latina é essa comum, com vertical e com um braço menor, né? Já a cruz nos orientais, dos povos orientais, né? Ela tem os braços iguais. Agora temos a cruz de Santo André. Uma das histórias populares sobre a origem da cruz de Santo André remonta ao apóstolo André, que pediu para ser crucificado em uma cruz em forma de X, porque não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. A adoção da cruz como símbolo cristão ganhou força nos primeiros séculos do cristianismo e continuou a se desenvolver ao longo da história. Seu significado varia desde a representação da paixão e morte de Jesus até a redenção, a esperança e a identidade cristã. Assim, a Igreja da Cruz traz este símbolo não de derrota, mas de vitória. A vitória da vida sobre a morte, ou da fé sobre a morte. No entanto, este símbolo tem outros significados. A cruz deve ser usada com cuidado. Ao mesmo tempo que protege, ela também fecha o corpo e pode bloquear oportunidades e caminhos. A cruz invertida, esta, também chamada de cruz de São Pedro, também é um símbolo do satanismo, do mal e do anticristo. É bom que saibamos que os símbolos místicos devem ser usados com cuidado. São símbolos positivos, mas também têm seu lado negativo e sombrio. Os símbolos místicos devem ser usados com bom senso, conhecimento e sabedoria, pois como tudo no universo, eles também têm 2 polos. Namastê. Encerramos por aqui, né? Ao contrário dos outros vídeos, esta não foi uma mensagem, né? Esta foi informação. São informações que eu estou passando para você. Por isso, para focar o entendimento, né? E para explicar com clareza, ela foi mais lida do que eu fiz as explanações. Ok? Então ficamos por aqui. Peço a Deus que proteja todos nós, que ilumine os nossos caminhos, nos dê paz, saúde, prosperidade, bom senso e equilíbrio. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.